where we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the driver's seat. Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. O último tópico que foi trabalhado foi o conceito de calorimetria. Mas o que era calorimetria? Bem, calorimetria é a parte da física que estuda a quantidade de calor transferida entre os corpos. Além disso, nós trabalhamos em sala de aula o que era calor. E vocês devem lembrar que calor é nada menos que a energia em trânsito de um corpo para outro. Outra coisa que nós vimos foi a capacidade térmica. E o que é capacidade térmica? A capacidade térmica é nada menos que a quantidade de calor que um corpo necessita receber ou ceder para alterar a sua temperatura. Então, essa capacidade ela está relacionada com esta equação matemática ou equação física que diz que a capacidade térmica ela é equivalente ou ela é diretamente proporcional ao calor específico da matéria vezes a sua massa. Ou seja, a capacidade depende da massa do corpo. Quanto maior for a massa do corpo, maior será a sua capacidade de receber ou de doar calorias. Vai depender do calor específico do material, que é nada menos que uma característica dessa substância que está sendo trabalhada. Lembrando, cada substância tem um valor único e normalmente esses valores são tabelados. Além disso, eu devo lembrar que a capacidade térmica ela pode ser medida em calorias por graus Celsius e dentro do sistema internacional ela é trabalhada em joules por Kelvin. O calor específico, por sua vez, ele pode ser medido em calorias por graus Celsius, grama-graus Celsius, e no sistema internacional ele é feito por joule, quilograma e Kelvin, certo? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o calor sensível. E que é o calor sensível? Bem, o calor sensível é nada menos que a quantidade necessária para que um corpo consiga modificar a sua temperatura. E esse calor, ele obedece à seguinte equação. Diz que a quantidade de calor que o corpo pode receber ou ceder depende da massa do corpo, do calor específico desse corpo e da variação da sua temperatura. A isto nós damos o nome de princípio fundamental da calorimetria. E vocês podem encontrar, não é, como uma forma de decorar, que é conhecida como equação do que? Macete. Então, vamos começar a resolver nossos exemplos. O primeiro que vai trabalhar o princípio fundamental da calorimetria seria: qual é a quantidade de calor necessária para levar a temperatura de 500 gramas de chumbo, sabendo-se que seu calor específico é 0,30 calorias por grama graus Celsius. E além disso, sabendo-se que ele sofre uma variação de temperatura de 20 graus Celsius até 60 graus Celsius. Então, o que aqui é importante? É importante dizer que eu tenho a massa, que vale 500 gramas, o calor específico do material, e eu tenho aqui ainda a minha variação de temperatura. Agora que eu já tenho os meus dados, eu consigo resolver o meu exercício. Então, eu sei que a minha massa vale 500, não é? Que o meu calor específico é igual... Lembrando que o calor específico é minúsculo, não é? A 0,030, não é? Calorias por grama graus Celsius. Certo? E além disso, ele forneceu para a gente, não é? Que a variação de temperatura, quem que vai ser a minha variação de temperatura? É a diferença
da temperatura final menos a minha temperatura inicial. Então, eu vou dar que a diferença é 60, certo? Menos 20. Isso vai ser igual a 40 graus Celsius. Eu não entendi ainda por que não está aparecendo o sinal de menos, mas vou tentar corrigir na próxima. Certo? Então, ele vai fornecer para a gente que ele equivale a 40 graus Celsius. Agora que eu tenho todo mundo, ou seja, eu tenho a massa, o calor específico e a variação de temperatura, eu consigo calcular a minha. Então, fazendo a substituição, vamos ter 500, certo? Vezes 0,030 calorias por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura. Isso vai dar o total de 600 o quê? Calorias. Então, nós temos o valor de 600 calorias. Difícil? Não, né? Bem facinho. Então, mais um exercício. Temos aqui o terceiro exercício dos nossos exemplos, que diz que um corpo de massa de 800 gramas é aquecido através de uma fonte, cuja potência constante é de 300 calorias por minuto. Sabe-se que a variação de temperatura ocorre segundo o gráfico a seguir. Determine o calor específico da substância que constitui o corpo. Então, ele forneceu o gráfico, temperatura por tempo. E ele forneceu os seguintes dados, não é? Ele forneceu que a potência do corpo é igual a 300 calorias, não é? Por minuto. Além disso, ele falou pra gente que o corpo tem uma massa, não é? De 800 gramas. E ele quer saber o calor específico do da minha substância. Tudo bem, então? Ai, desculpe. Então, eu sei que quantidade de calorias, não é? É igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, certo? Daqui eu vou verificar o que eu estou necessitando, o que eu vou necessitar, na verdade, não é? Vou lembrar certo? Que eu tenho a massa, eu quero o calor específico e eu tenho a variação de temperatura. Necessito encontrar a quantidade de calor, não é? Que esse corpo ou está recebendo ou ele vai doar, não é? Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, para achar a quantidade de calor, eu vou utilizar o meu gráfico. Ele diz que para 40 minutos, certo? Eu tive uma variação de 50 graus Celsius. Então, eu já tenho minha variação de temperatura. Então, aqui eu tenho, né, que a variação de temperatura vai ser a minha variação de temperatura é igual a 100, que é a temperatura final dada pelo gráfico, não é? Menos 50. Isso nos dá 50 graus Celsius. Tudo bem? Agora, falta achar a quantidade de calor. Então, o exercício fala que para cada 1 minuto, tá? Eu tenho, um minutinho, para 1 minuto, eu tenho 300 calorias. Certo? Só que no gráfico diz que o intervalo de tempo foi de 40 minutos. Então, para 40 minutos, não é? Quantas calorias eu vou ter? Uma regrinha básica, certo? De 3. Então, aqui vai ser meu x. Então, logo, nós fazendo em cruz, eu vou achar que
Vou achar aqui, certo? Que x é igual a quem? A 40 vezes 300. Isso é igual a 1.200 o quê? Calorias. Então, agora eu já tenho a quantidade de calor, certo? Eu tenho a massa e tenho o calor específico e a variação de temperatura. Desta forma, eu consigo calcular a minha quantidade de calorias. Vamos fazer aqui no cantinho, não é? Mexer um pouquinho para cá, dá espacinho aqui. Então, ó, quantidade de calor vai ser igual a quem? Massa, calor específico e variação de temperatura. Quanto vale a quantidade de calor? Vale 1.200 calorias, que eu já achei, né? 12.000 calorias, desculpa. A minha massa foi de 800 gramas. 800 gramas, certo? O meu calor específico eu não tenho e a minha variação de temperatura foi de 50 graus Celsius. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquelas modificações e eu vou ter que ser, que o calor específico, né, é igual a quem? Vai ser igual a 12.000, certo? Dividido por quem? Por 800 vezes 50. Tá? Então, isto vai ser igual a 0,3, não é? Então, aqui é o meu calor específico, é igual a 0,3, o quê? Calorias por grama graus Celsius, certo? Então, achamos o valor da quantidade de... achamos o valor do calor específico do material. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas não é difícil de fazer, não. Quarto exercício. Para aquecer 1 kg de uma substância de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius, foram necessárias 400 calorias. Determine o calor específico do material e a capacidade térmica da substância. Então, ele está pedindo aqui o calor específico, certo? Que é aqui o calor específico. E ele está pedindo a capacidade térmica. Eu já me adiantei, já coloquei aqui do lado, não é? As duas equações que eu vou trabalhar. O princípio fundamental da calorimetria, que é o Q macete, e a capacidade térmica, que é massa vezes calor específico. Então, vamos lá. Dados. Primeiramente, ele forneceu para a gente a massa, que é igual a 1 quilograma, certo? E ele, vamos ter que transformar para gramas. Então, 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Por quê? Porque eu estou trabalhando em calorias, senão eu precisaria trabalhar em quilocaloria, certo? Ele também forneceu para a gente a variação de temperatura, não é? Que a variação de temperatura, como vocês devem lembrar, é a diferença da temperatura final menos a temperatura inicial, onde a temperatura final é a maior, que vale 60, menos 10. Logo, isso nos vai dar uma diferença de 50 graus Celsius, certo? Então, eu já tenho a minha massa transformada, a minha variação de temperatura, e ainda ele forneceu que a quantidade de calor é igual a 400 calorias. Tenho agora os dados suficientes para poder calcular meu calor específico. Usando a primeira equação, não é? Vamos pegar e vamos já, usando desta equação, certo? Tá meio grandinho, desculpem, certo? Então, daqui
Então, usando da primeira equação, eu vou extrair a seguinte equação. Vou dizer para vocês que o calor específico do corpo é igual a quantidade de carga dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Então, desta equação, eu extraí que o calor específico é quem? É a quantidade de calor dividido pela massa vezes a minha variação de temperatura, certo? Muito bem. Daqui eu já tenho quase todos os dados, não é? Eu tenho aqui que o meu calor específico é igual, quantidade que deu 400 calorias, certo? Dividido por quem? Pelo produto de 1000 gramas, que é a massa, vezes 50 graus Celsius. Isto não vai dar um total de 0,8 calorias por grama graus Celsius. Certo? Bem, já calculei o calor específico, falta achar a capacidade térmica. Então, usando a equação de cima, não é? Que eu também tinha, eu vou calcular que a minha capacidade térmica vai ser quem? Vai ser a minha massa vezes o meu calor específico. A minha massa foi 1000 gramas, vezes o valor que eu achei do calor específico, que é 0,008. Isso nos vai dar um valor de 8, o quê? Calorias por grama. Então, calorias por grama.